Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Eu não sei o momento que você está assistindo essa videoaula, mas é um prazer estar aqui com vocês em mais uma aula do nosso curso Revolução Personal. E hoje eu tenho um assunto extremamente interessante para a gente poder conversar e é sobre a montagem do Canvas. Mas antes da gente começar a falar desse assunto, eu queria fazer uma pergunta para você. Você está em dia com as tarefas que a gente propôs? Você já fez o seu teste de personalidade e o seu teste do DISC? Sabe por quê? A partir de você se conhecer, você vai entender cada vez mais a importância do planejamento daqui para frente. O planejamento vai fazer total diferença no dia a dia do seu trabalho. Muita gente não se programa a médio e longo prazo e vai levando, galera. E o nosso curso, por ser extremamente prático, a gente precisa parar momentaneamente, se organizar e rever o passo a passo de cada coisa que a gente está fazendo. Seja você entrando no mercado digital, seja você melhorando as suas atividades de forma presencial. Então esse aqui é um convite para uma parada estratégica para a gente poder organizar todo o nosso trabalho. Vamos lá? Então a gente vai falar sobre a montagem do Canvas. Se você nunca ouviu falar, não é aquela ferramenta de ajustar e colocar foto no Instagram que a gente tem falado, ou no próprio Facebook, ou até mesmo no YouTube, apesar de ser muito boa. Mas essa ferramenta ela tem a ver com como a gente pode verificar o nosso negócio e olhar um cenário como um todo, e a partir daí a gente começar a realmente programar todo o nosso trabalho. Então vamos lá? O seu negócio ele precisa dessa ferramenta poderosa, e te garanto, foi um pouco do que eu usei nos últimos 2 anos e eu consegui melhorar o meu faturamento, fazer minha equipe ficar muito mais produtiva e olhar para lugares onde eu não tinha imaginado que eu tinha que melhorar. A partir disso, não é só a experiência técnica que conta, mas você tem que aprender o modelo de gestão, o modelo de marketing e outras ferramentas que vão te ajudar a coordenar tudo isso ao mesmo tempo. Isso se você é personal trainer ou se você é dono de academia. Quanto mais organizado você estiver, vai fazer muita diferença no seu negócio daqui para frente. E todo modelo de negócio ele precisa ter um mapa. E a gente está falando que aqui já são as perguntas-chaves para qualquer tipo de modelo de negócio. Então a gente pode pensar em criar processos, em desenvolver os parâmetros de análise de desempenho, aumentar nossa produtividade, igual eu falei, ter metas bem definidas e olhar esse grande cenário. E eu vou te falar, muitas vezes a gente deixa de ser produtivo porque a gente não está olhando para os processos, a gente não está visualizando o que nós temos que fazer durante o nosso dia ou até mesmo como nós podemos melhorar aquilo que nós estamos fazendo. Quando você tem o Business Model Canvas, que é o que a gente vai falar, e vou deixar ele só em Canvas, vai ser mais fácil para a gente guardar, você vai verificar o tanto de possibilidades que você não está definindo e deixando delimitado para o seu dia a dia. Então, sem mais delongas, eu queria te apresentar o nosso amigo aqui e você vai estar vendo como é que se preenche e como é que ele funciona, ok? Eu vou passar o mouse aqui, olha só. Nesse canto superior aqui, a gente tem o nome da empresa. Então, no caso, se você é personal trainer ou se você tem uma academia, você vai preencher com um nome seu ou da empresa. Logo na sequência, você vai pensar em vetores. Vetores têm uma relação específica com qual vetor que é. É um eixo online, é um eixo offline, ou seja, é presencial, ou ele é o formato digital. O que você vai estar querendo verificar nesse momento, tá? E o patrocinador, geralmente, é quem é responsável por todo o projeto. E logo na sequência, se tem alguém que vai estar colaborando com você ou não para ser o GP ou o gerente de projetos. A partir daí, galera, a gente vai ter várias colunas
e estamos dividindo cada um por segmento, tá? Vai ficar cada vez mais interessante olhar para esse PDF que eu até deixei em anexo para você, então baixa, extremamente importante. Você vai ter 2 jeitos de preencher. O que eu mais gosto, eu vou mostrar daqui para frente, mas começa a olhar para essa tabela e a gente vai precisar gastar um tempo aqui, porque vai ser o nosso planejamento de médio e longo prazo. Entenda que para você colher e ter resultados, você precisa partir de um lugar. E esse é o melhor lugar. Se eu tivesse feito isso quando eu inaugurei a Vibe, eu teria tido muito menos erros. E teria que, até todos os meus investimentos, eles poderiam ter sido mais assertivos. Mas faz parte. Eu acredito que eu demorei para aprender isso aqui, mas quando eu aprendi, tudo começou a ficar um pouco mais claro na minha cabeça e principalmente para gerenciar projetos. E quando eu falo em projeto, galera, eu estou falando do meu serviço, meu treinamento funcional em grupo, ou meu personal de forma compartilhada, ou mesmo o meu próprio personal, que é onde eu refinei muito do trabalho e trouxe para a academia para poder fazer um atendimento em escala. E a gente vai falar sobre isso daqui para frente, ok? Vai ter uma relação extremamente importante agora com valores internos e o que eu quero representar dos meus serviços e dos meus produtos, ok? Então, vamos lá, vamos adiantando. Essa não vai ser uma aula tão demorada, mas você vai ter que revisar ela e vai ter que vir nela mais de uma vez. Você não vai conseguir preencher logo de cara para achar que está ok ou não. E a gente vai também utilizar um dia de mentoria para poder revisar isso aqui, ok? Então, vocês podem ver que na primeira coluna a gente tem as justificativas, né? A gente tem um objetivo SMART e a gente tem o benefício. Então aqui eu saio lá do passado e vou lá para um futuro onde eu vou levar o meu cliente, onde ele vai ter todos os benefícios em relação ao meu serviço ou aquilo que eu vou entregar. Na próxima coluna tem muito a ver com o produto e os requisitos, tudo aquilo que a gente vai precisar. Logo na sequência, eu tenho quem são meus fornecedores, quem são os fatores externos. Eu posso falar se uma academia é minha concorrente, se um personal que trabalha no mesmo segmento, mulheres e emagrecimento, vai ser meu concorrente. E aí depois, quem vai participar desse projeto, se eu vou ter uma equipe ou não. E lá embaixo, quais são as restrições para acontecer tudo isso aí. A gente vai descrever um por um, vocês vão começar a se ligar. Logo na sequência eu tenho as premissas, o que eu preciso para fazer acontecer. Então, tanto da parte material quanto o que atende o meu produto em relação ao que eu quero entregar para o meu cliente. E o grupo de entregas. Então, eu vou colocar quem é responsável nesse grupo de entregas e qual é o período, como é que faz, que ferramenta, qual é o mecanismo, se tem plataforma, se é um atendimento X ou se é Y. E logo na última coluna eu venho com os riscos. O que acontece se eu não entregar meu produto, o que acontece se o meu fornecedor não me ajudar, enfim. Aqui a gente começa toda a análise de riscos para poder fazer a maior contenção possível, eventualmente, caso ocorra. E depois eu tenho uma linha do tempo, que é onde eu trabalho a minha agenda e o meu grupo de entregas. Eles precisam seguir uma sequência lógica, cronológica também, né, em relação a eu entrego X treinos durante segunda, quarta e sexta, a duração de 1 hora, etc. E eu vou colocar descrito para vocês como é que vocês podem fazer essa programação e ficar cada vez mais claro. E a última coluna são os custos. Quanto vou ter de custo para fazer investimento em marketing, nas questões de venda, quanto tempo eu vou gastar. O meu tempo ele custa um determinado quantidade de dinheiro, porque se eu trabalho por horas e eu não produzir, a tendência é eu não ganhar. Então tudo isso tem que estar organizado nessa tabela para que você tenha cada vez mais clareza
do que você vai montar lá na frente, nas aulas de marketing e posicionamento. Vão precisar muito disso. E eu estou preparando uma aula bem especial para você na montagem de ofertas, que vai seguir esses mesmos requisitos e você vai ficar com muita clareza para montar tudo que você precisa daqui para frente. Vamos lá? Então, o Canvas Model Project ou Canvas Business Project, ele é fundamental, galera. E daqui para frente eu gostaria que vocês ou utilizassem post-its, igual eu tá aqui, para você preencher, mas a premissa básica aqui é que você venha com a preencher, pode ser a caneta mesmo. Quando você coloca mais gente para participar do preenchimento, vai ficando bem interessante, porque a ideia do Canvas é como se fosse uma surra de ideias para você colocar lá e preenchendo, e quanto mais você tiver consciência de cada quadro, mais você vai estar organizado para tomar as melhores decisões possíveis. Isso é fantástico e fenomenal. Por quê? Quando surge algum tipo de problema, você recorre ao seu modelo e se não cumpre nada do que você está passando, ou se você esqueceu momentaneamente do que você precisa e não está prestando atenção, tá lá o seu mapa todo para você ter ainda mais clareza do que fazer daqui para frente, ok? Então, como é que ele funciona? Tá? Já falei que você pode preenchê-lo por post-its ou pegar a sua caneta mesmo e colocar e tá tudo certo, tá tudo ok. Beleza? Vamos lá? Então, eu gosto muito de pensar que a gente vai do passado e vai para o futuro. E a grande maioria das pessoas, eles vão trabalhando na intuição, galera. E aí o seu negócio ele vai sendo muito mais ajustado em curto prazo do que longo prazo. Então, quando acontece algum tipo de problema, dificilmente você está preparado para ele, porque você não preveu, não fez toda a antecipação, e aí crises, acontecem, galera. A gente pode viver momentos difíceis e tudo mais na própria vida pessoal e às vezes se enrosca aqui na parte profissional. Então, por isso que aqui é a parte mais racional. Se, por exemplo, lá no seu teste de personalidade, acabou que você é um pouco fraco nessa área, pensa, agora é o momento, você tem um pouco de tempo para isso, ajusta e daqui para frente começa a melhorar essa parte que às vezes para você não é tão analítica, se você não for tão bom. E aí vai fazer total diferença daqui para frente, e eu te garanto. Sabe por quê? Porque aí a gente vai poder ajustar o nosso resultado, galera. A gente vai poder prever alguns detalhes. E eu vou dar um exemplo. A parte de conhecer o público, como ele se comporta, vai direcionar a forma que você conduz o seu trabalho. Se você consegue preencher tudo isso aqui como requisito em relação até os benefícios que você vai propor para o seu cliente, galera, ficou incrível. É isso. Então, como é que a gente funciona? A gente vai começar pelas justificativas. Então, eu vou justificar e eu vou explicar cada vez melhor isso aí. Logo na sequência, eu vou para o meu objetivo. Ele tem que ser mensurável, ele tem que ter tempo, ele tem que ser específico, ele tem que ser realista. Vamos pensar assim, eu quero ganhar 50 mil reais em 30 dias. Você acha que é realista no seu dia? Ou você que tem uma academia, eu quero ter 100 alunos digitalmente mais 1000 alunos presencial. Você está preparado para ter tudo isso? Você está me entendendo? Importante é você colocar um tempo também no objetivo. E a partir daí, a gente já começa a preencher o nosso canvas. E aí eu venho para os benefícios. Eu começo a pensar lá no futuro o que o meu cliente vai receber e o que ele vai ter de benefício em relação ao meu produto. Então, o meu produto ele vai ter toda a descrição aqui,
Então eu vou descrevê-lo, se ele é uma atividade presencial, se ele acontece em X horas, se eu tenho um tempo para entregar, se eu tenho um começo, um meio e um fim, eventualmente se você está montando um grupo de desafio ou se você está vendendo um plano de treinamento, você está me entendendo? E aí vem lá embaixo, na sequência, quais seriam os requisitos. Eu preciso de uma academia, eu posso atender ele virtualmente, eu preciso ter um celular, eu preciso ter um computador. O que é isso aí? A gente vai colocar e eu vou mostrar um exemplo na prática que eu estou fazendo e está dando super certo. E aí a partir daí a gente precisa ter uma relação requisito e stakeholders. Os stakeholders são todos os nossos fornecedores que fazem acontecer o nosso trabalho. Por exemplo, se você faz uma aula numa academia, a academia é um stakeholder. Ou se eu preciso de equipamento para acontecer as minhas aulas, o meu fornecedor ele vai entrar aqui também. Eventualmente, se eu preciso fazer uma aula em uma videoconferência e uso uma plataforma como o Zoom é um stakeholder também. É onde eu coloco tudo que eu preciso para acontecer logo na sequência as premissas. Uma coisa importante da gente lembrar no stakeholder antes de eu ir para as premissas é que você pode pensar em fatores externos que vão influenciar aqui tudo que a gente falou. Então eu posso colocar aqui também os meus concorrentes, galera. Eu posso elencar quem são esses caras aqui. E como premissa básica, eu já começo a pensar, né, o que preciso acontecer, o que eu preciso fazer na entrega do meu serviço, tá? Aqui geralmente são componentes, né, nos requisitos que tem uma relação maior com o que é físico, o que é material, e aqui já tem uma relação para o que realmente o meu cliente precisa e eu vou conseguir entregar para ele. Está me entendendo que aqui é onde eu coloco que eu resolvo problemas. Então, tudo aquilo que eu coloquei de benefício que ele vai ter é através da minha resolução de problemas. E aí, galera, eu posso fazer uma análise de risco. Se eu não fizer, o que acontece? Eu não entregar, por exemplo, a planilha em dia, não chegar no horário, estar atrasado, não planejar meu treinamento, naquele dia faltar, enfim, eu que tenho filhos, por exemplo, não conseguir conciliar aí e ter que levar meus filhos no médico, está me entendendo? Aqui são vários riscos que acontecem. Se a academia fechar por um tempo indeterminado, como é que eu faço a entrega? Se eu não pagar, por exemplo, minha plataforma de treino, como é que eu vou fazer o trabalho? Se aquele Zoom que faço videoconferências, aqui eu coloco todos os riscos possíveis, entendeu? Se eu não pagar aluguel, se eu não pagar a taxa de personal, se eu não tiver um carro para me deslocar ou uma moto, aqui fica essa relação inteira. Logo na sequência, galera, eu preciso pensar para fazer as minhas entregas do meu serviço, do meu produto, se eu tenho um time, se eu tenho equipe para trabalhar comigo. E logo na sequência, eu começo a pensar, né, esses seriam os riscos e o que seria restrição para o meu negócio acontecer. Digamos que se o meu cliente são mulheres, então uma das restrições, obviamente, são homens. Ou se eu quero restringir ainda mais o meu público e a faixa etária, eu quero trabalhar, por exemplo, dos 25 até os 45 anos, uma das restrições para acontecer o meu negócio é eu atender somente esse público. E aí eu coloco como restrição. Ou mesmo, se eu dependo de uma equipe para funcionar o meu negócio e o meu colaborador, no caso, ele não fazer mais parte da equipe, enquanto eu tenho que gerenciar o macro, imagina que eu tenho que voltar para a área de
combate ali, ou a linha de frente, e aí isso pode atrapalhar outros setores, por exemplo, o setor de vendas, o setor de marketing, ou se eu não estou conseguindo ter tempo para organizar tudo isso durante o meu dia. Então, se eu não tenho equipe, eu sou a equipe. Então, o meu horário tem que cumprir uma carga horária tanto para a parte administrativa, para o setor de vendas e para o setor técnico. Então, tudo isso pode ser uma restrição para você. E quando eu vou lá no grupo de entregas, eu começo a pensar quem vai ser responsável por cada tipo de entrega. Por exemplo, quem é o setor responsável do meu produto em relação a vendas? Quem é responsável do meu produto em relação a marketing? Se você é o faz tudo, porque eu já fui muito tempo isso, eu vou te falar que aqui, além da gente preencher o nosso Canvas, a gente vai preencher nossa agenda em questão de horários. Então o Eric e eu podemos te ajudar. Você chama a gente no privado se você tiver com uma dificuldade muito grande de preencher sua agenda. Por quê? Você pode preencher lindamente o Canvas daqui para frente, mas se você não tiver sua agenda organizada, você vai ter um problema com a linha do tempo, tá? E aí, a linha do tempo é prazo, galera. E eu vou falar, eu tenho uma frase que eu vou guardar para o próximo slide que vocês vão me entender. E para fechar, você pode ver que cada seta tem uma relação. Por exemplo, a justificativa tem a relação com o objetivo. O objetivo tem a relação com o benefício. O objetivo tem a relação com o produto. O produto tem a relação com o requisito. Os fatores externos, eles têm a relação tanto com requisitos e premissas. E aí você vai entendendo que essa seta está aqui para justamente elencar o que é relacionado quadro a quadro. Então, quando você estiver preenchendo seu Canvas, volta um pouco na aula, nesse slide específico, e olha, será que a sua justificativa ela está tendo relação com o seu objetivo? E assim por diante, você vai costurando todo o seu Canvas, ok? Então, isso aqui foi um pouco de entendimento e teoria para a gente poder começar a ir na prática e preencher. E olha só, quando a gente começa a pensar nessa primeira coluna, a gente vai fazer uma relação grande com o porquê essas três colunas vão ter uma relação com o porquê o projeto gera valor. Aí o patrocinador, no caso você, ele é o maior interessado. Você precisa olhar para o futuro para poder preencher, ok? Na próxima coluna, é a coluna do cliente, é o que ele vai receber. Tem uma relação com a definição da proposta de valor que a gente tem falado ao longo desse curso inteiro, ao longo de lives, Power Class e tudo mais. Então aqui você tem um produto que cumpre todos os requisitos para o cliente. E a qualidade do produto que o cliente vai receber é você que precisa definir, ok? E aí a partir daí você tem tanto os canais quanto a organização temporária que vai ter a ver com a equipe, quem é responsável, quem é o gerente de projeto. A gente precisa ter um líder técnico, porque esse cara é o nerd, entendeu? Que vai responder todo o seu produto. Imagina assim, ó, muita gente em grupos e personagens recorrem a gente e falam assim, pô, não, eu consigo emagrecer, meus clientes têm um bom resultado. Ok, vamos descrever o produto que você vende, o serviço que você cumpre. Aí a gente tem um branco. Você me entendeu? É nesse momento e nessa coluna que eu defino quem é o líder técnico, e aí a partir disso fica muito fácil a gente começar a escrever a primeira coluna, a segunda e a terceira. Logo na sequência, galera, eu venho como, né? Então tudo aquilo que eu falei de premissas, grupos de entrega e risco, ele vai ter uma relação com a parte técnica. Então esse lado aqui é o laudo técnico que você precisa dar. Como é que vai acontecer, quem que faz acontecer, o que não pode ter de restrição. Essa parte aqui a gente deita. Por quê?
eu vou falar de fisiologia, eu vou falar de benefícios do exercício para a saúde, o que gera de bem-estar psicológico. Aqui a gente consegue colocar tudo que a gente faz no presencial ali, no dia a dia, na nossa metodologia, o que a gente entrega nessa faixa aqui. E aí a partir daí a gente já vai pro quando e quanto. Aí, minha gente, aqui é o compromisso que você precisa ter. O compromisso maior é você com o seu projeto. Quando você consegue preencher tudo isso, fica muito mais agradável e cada vez mais sniper a sua profissão, ok? Então, logo na primeira sequência, a gente mostra a proposta de valor diz respeito ao que você está entregando realmente. Por exemplo, eu vou vender camiseta, então a minha camiseta ela representa a entrega de estilo saudável. Eu vou comprar uma Harley, eu não estou comprando só a moto, está me entendendo? Eu estou comprando, na verdade, a sensação de tribo, de fazer parte de algo. Eu vou comprar, por exemplo, um Rolex, um super ultra mega relógio. Mas não é um relógio que eu estou comprando, eu estou comprando o que o Rolex representa, a joia que ele é. E tudo isso a gente tem que tentar transpassar agora com exercício físico. Aqui eu sugiro você dar um pause e começar a escrever o que seria a justificativa em relação ao seu serviço. Logo na sequência, voltando aí, você escrever o seu objetivo. Então, a ideia do meu trabalho é desenvolver um programa de condicionamento físico e através dele eu vou usar isso e durante 3 meses você vai ter esse tipo de benefício, ao longo de X período você vai ter outro benefício e logo na sequência a gente vai rever, planejar. Então a gente coloca o tempo aqui e se ele é mensurável aqui, entendeu? E através disso eu quero ter um faturamento de XPTO durante X período e a partir de hoje a gente começa e em 3, 6 meses eu quero ter o tipo de resultado financeiro. Então aqui, olha só, eu posso fazer um objetivo tanto pessoal como eu posso fazer um objetivo profissional do meu serviço. Então eu quero aqui faturar X é pessoal, mas se eu escrever que eu quero entregar a qualidade de vida, o bem-estar, é profissional. Então esteja bem claro aqui o seu objetivo, se você for montar para a sua empresa ou se você for montar agora o seu serviço. Então se você colocou ali que eu estou montando assessoria online, por exemplo, então a justificativa está ali em cima. Muita gente pode treinar em casa, o personal presencial ele tem horas limitadas e aqui no online, por exemplo, a escala é muito maior, eu consigo atender muito mais gente. É uma justificativa bem positiva. Então a demanda pode estar aumentando em relação ao exercício físico e eu coloco aqui e preencho tudo aqui. Em relação a benefícios, ele vai pegar o básico do objetivo e eu vou estar preenchendo lá. Então, se eu estou preenchendo em relação à assessoria online, por exemplo, eu vou colocar aqui, existe uma demanda muito alta para pessoas se exercitarem. Se eu nichei ainda mais, por exemplo, eu vou escolher um público e segmentá-lo aqui, mulheres, ou grupos de hipertensão, ou grupos de risco, ou isso ou aquilo, eu consigo elencar todos os benefícios que as pessoas vão ter. Então, através da minha assessoria online, as pessoas vão emagrecer, as pessoas vão ganhar condicionamento, as pessoas vão aumentar a sua disposição, elas vão melhorar o seu sistema metabólico, elas vão ficar livres de remédios, elas vão melhorar o bem-estar, vão sair da depressão. Vocês estão me entendendo que aqui vocês vão elencando tudo que vocês podem e toda a relação com o seu serviço. E a partir daí, galera, a gente começa a pensar
no seu produto, no seu serviço e o que ele precisa de requisitos. Se vai acontecer aqui de fazer um produto totalmente novo ou se você vai estar revendo aquilo que você faz, é importante você descrever se o seu produto tem um nome. Por exemplo, ele é um treinamento funcional para grupos. São videoaulas presenciais. É o projeto de emagrecimento de 21 dias. Ou é o grupo do desafio, sei lá, da barriga tanquinho. É o projeto Mamãe Sarada. Projeto Bumbum Empinado em X dias. Aí você escreve aqui o nome do seu produto e o que ele tem de requisitos, a gente vem aqui embaixo, ó. Então pensa assim, ó, eu escolhi um público, tô nichando cada vez mais quem eu atendo, se é homem, se é mulher, se é todo mundo, que todo mundo geralmente fica difícil, a gente já falou isso algumas vezes, mas a partir daí, galera, a gente começa então a segmentar, né, onde o serviço e o produto a ser entregue, ele cumpre as necessidades desse meu nicho. E aí a partir daí eu começo a escrever. O que eu preciso aqui? Design gráfico você precisa? Celular? Computador? Um departamento financeiro? Um contador, por exemplo? Um setor de compras? Você precisa fazer compras para o seu negócio acontecer? Você precisa de uma plataforma, aí você vai precisar da hospedagem da plataforma. Você precisa de um website, você precisa ter uma conta nas redes sociais, você precisa ter uma logotipo. Tudo aqui você começa a descrever. E eu poderia falar assim também que ó, você precisa de uma equipe, você precisa de horas para se programar. Então aqui a gente pode elencar tudo que é físico para poder estar descrito aqui, ok? Então gasta um tempinho, escreve, pensa assim, ó, pô, Silvio, não tá saindo nada na minha cabeça. Escreve 2, 3 coisas, no máximo, pula para a próxima, assiste essa aula de novo, volta essa parte, mas faça, entendeu, galera? Esse é o momento onde que você dá pause e você já vai, então, ter preenchido as justificativas, o objetivo, os benefícios, começa aí para o produto e os requisitos. Logo na sequência, eu já falei anteriormente, só vou reforçar, mas aqui a gente começa a pensar, então eu saí do produto e requisitos e vou para os stakeholders e para os fatores externos. Então eu coloco basicamente a concorrência e aqueles que vão contribuir para o trabalho acontecer. Então eu posso estar falando aqui no meu caso, na Vibe, meus stakeholders externos, eles têm a ver com o pessoal que presta serviços para mim, os contadores, os fornecedores de material de limpeza. Eu poderia falar a parte da equipe que eu tenho, que são pessoas que falam para onde eu devo ir. Então, os mentores eu coloco aqui também. O pessoal do condomínio, que eu pago o aluguel aqui, entendeu? Todos esses fatores. E posso colocar também as empresas que trabalham no mesmo segmento, que são concorrentes diretos e indiretos. O próprio personal trainer, para mim, enquanto academia, seria um dos concorrentes, porque em vez do cliente vir até mim, ele vai direto para o personal trainer. Você está me entendendo o que eu estou falando? Então, por exemplo, se você está segmentando o seu público-alvo, pensa que aqui pode ser um lugar onde que, pô, aquele cara também atende as mesmas pessoas que eu, o mesmo perfil de pessoas que eu atendo, tá me entendendo? E aí, eu também posso pensar nos canais que eu preciso para fazer minhas vendas, né? Se eles serão online ou presencial, como já os fatores que tem a ver com a entrega do meu serviço. Sabe por que eu coloquei os canais aqui também e não somente aqui nos requisitos? Porque quando a gente for falar em equipe, e se a equipe for você somente, você precisa entender que esses canais, eles precisam estar junto com você
Na equipe, se você for deixar dividido, você precisa colocar, por exemplo, assim, ó, digamos que eu sou a equipe, então eu sou o setor administrativo, sou o setor financeiro, e sou o setor de marketing, sou o setor de vendas e sou o setor técnico. Então eu preciso colocar tudo aqui para já visualizar como é que vai ser meu tempo, como é que vai ser o meu trabalho, para que na sequência, galera, olha só, aconteça de eu preencher as premissas básicas de tudo isso aí. E como vocês viram aquelas setinhas lá, o meu grupo de entregas. Está me entendendo que isso vai estar tudo relacionado? Vai estar relacionado com clientes, com as atividades principais, com os recursos principais, quem são meus parceiros, quem são... e até eu esqueci de falar, mas assim, ó, aqui nos stakeholders você pode colocar quem são seus parceiros, a loja de suplemento, os nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, toda essa galera está aqui para te ajudar, ok? E eu começo a estruturar também a questão de custos, todo nesse cantinho aqui. Então imagina assim, ó, como premissa básica para acontecer o meu negócio, eu preciso ser bom tecnicamente, ter uma metodologia onde que eu consiga emagrecer as pessoas, aumentar o nível de condicionamento ou melhorar elas no bem-estar físico e emocional. O seu produto, ele precisa fazer tudo isso, galera. E a partir disso, eu vou elencar quais serão as minhas entregas. Então, o que precisa cumprir aqui no grupo de entregas? Basicamente, galera, eu preciso desenvolver o tempo necessário para cada coisa. Então, digamos que minhas aulas têm 60 minutos e é o meu professor colaborador que vai atender. No caso, se você é personal, você tem que colocar tudo descrito nessa parte, quem vai ser responsável por isso aí. Quando você elenca, por exemplo, quem é setor administrativo, quem é setor financeiro, quem é setor de marketing, você começa também a elencar o tempo que cada um vai fazer isso aí. E aí, galera, a gente está colocando num grande cenário tudo ao mesmo tempo. Porque isso não acontece, por exemplo, segmentado. Isso aqui acontece num dia só, tudo ao mesmo tempo. Só que quanto mais organizado você tiver, mais fácil vai ser, ok? Você vai vender esse serviço de forma presencial online, você já deve ter se planejado agora e já deve estar pensando com mais clareza agora, pô, isso aqui tem a ver com o meu produto online. Então, eu preciso do setor administrativo. Se você usa uma ferramenta para fazer o faturamento, o recebimento, que a gente chama de checkout, você já começa a pensar assim, ó, então vai ter uma hora do meu dia, onde que eu analiso no meu grupo de entregas ali, que eu preciso verificar meu fluxo de caixa. Ou vai ter uma outra hora do dia onde eu vou fazer postagens, inclusive a gente vai fazer uma aula de Instagram que você consegue deixar tudo programado, isso é fundamental para você ganhar tempo, ok? E aí você tem dentro do seu grupo de entregas ali toda a programação de marketing, organização e etc. Então fica muito claro, por exemplo, nos próximos slides vocês vão ver um canvas preenchido, como vai ficando cada vez mais simples, ok? E aí eu tenho todo a linha do tempo, que eu preciso colocar um tempo. Então a primeira semana eu vou fazer a organização do meu marketing, do meu setor administrativo. A segunda semana eu vou gastar tempo coletando o maior número de pessoas para que elas fiquem interessadas. Na terceira semana eu vou ficar responsável por fazer vendas. Na quarta semana você dá início ao seu projeto. Então, resumidamente aí você coloca aí um jeito de dar um start e ter toda essa relação. E aqui, galera, você está me entendendo que eu estou gastando muito tempo para falar na teoria coisas que você precisa fazer na prática? Quanto vai custar tudo isso aí? Quanto está custando para você o seu resultado de hoje? Quanto você precisa para investir para ter o resultado de amanhã? Galera, aqui é quanto que eu posso ter de orçamento para investir, patrocinar posts, por exemplo, para gerar pessoas engajadas no meu conteúdo.
quanto eu tenho gastado, por exemplo, para fazer só acontecer. Então a gente está falando de aluguel, estou falando de pagar funcionário, estou falando no caso de pagar o CREF, enfim. Você sabe aí o tanto de plataformas que você está usando. No caso, você está usando um Zoom para fazer aulas de videoaulas, mais de 40 minutos, ou você está pagando uma plataforma já para desenvolver o seu próprio app, seu aplicativo. Está me entendendo? Galera, gasta tempo aqui para você não ter que perder tempo lá na frente. Você está tendo uma grande oportunidade de poder rever todo o seu negócio, ok? E aí no próximo slide, dá uma espreguiçada aí, eu sei que é bastante coisa que a gente está vendo. Eu preciso muito que você gaste um tempinho aqui, ó. Então eu preenchi, né, rapidamente para mostrar para vocês um desafio que está rolando e é uma das primeiras vezes que a gente já está fazendo aí e foi muito simples. Eu usei basicamente aqui, ó, no computador para ficar mais simples de mostrar para vocês. Eu gosto mesmo de fazer com post-it, o processo criativo ele ajuda bastante, mas eu transferi tudo aqui para ficar na tela do computador. Então eu venho, na minha justificativa é a falta de rotina e orientação relacionada à prática de exercícios físicos, a alta divulgação, mas o conflito em saber o que escolher é o que o meu cliente estava passando. E aí, logo na sequência, eu coloco um objetivo que é aprender a fazer uma oferta online, porque o objetivo é particular, eu quero aprender a fazer um negócio, tá me entendendo? Então, para o público final, durante 21 dias consecutivos com mudança de comportamento. Então, eu tenho o prazo, eu tenho um objetivo que é mensurável e eu tenho definido até o meu público aqui, tá? A maior público que eu atendo são mulheres. E os benefícios é acompanhamento diário, lista de tarefas, treino do dia gravado, replay, acesso no melhor horário que a pessoa tem, prática de meditação guiada, vídeo de alongamento, planilha de roteiro da semana, dia de avaliação. E eu posso elencar ainda mais aqui assim como benefício, aprendizado de uma nova rotina, entendendo como é que você organiza a sua programação diária ali, o primeiro fator do dia. Então, galera, pô, tá preenchidinho aqui, mastigadinho, são videoaulas de treinamento físico com material complementar durante 21 dias de desafio. Os requisitos é efetuar o pagamento, ser cliente, experiências nas lives de treinamento, estar fisicamente apto, um espaço básico para prática, disponibilizar 1 hora por dia, comprometimento com o programa, o cronograma técnico, a página de leads, né, porque eu capturei essas pessoas aí para jogar no outro grupo, a página de vendas. Será que eu preciso de plataforma? Eu estava me perguntando quando eu montei aqui. Então, nos meus stakeholders externos, eu tenho tanto uma equipe, que daí eu já elenquei aqui embaixo, quanto eu poderia colocar o YouTube e as aulas gravadas no Instagram também. Então, vídeo aula de treinamento físico, material complementar, durante esses dias de engajamento. E a equipe, eu coloquei a Nicole, que é uma coach, o Hirata, que é um nutricionista, a Andréia, que ela trabalha com mindfulness, e minha equipe de professores. E aí essas pessoas elas vão estar relacionadas com os grupos de entrega, com as videoaulas, com o material de apoio, com os cronogramas, com o landing page, com o grupo no Telegram. Você tá me entendendo? E aí, ó, aqui o que eu preciso basicamente são as aulas durante os dias de exercício, tá? E tem público para isso, galera, por isso que justifica também o meu trabalho. E aí, a partir daí, ter uma lesão grave ou severa, elas são restrições. Eu posso colocar muito mais, o cara que não paga matrícula, etc. E eu venho para os riscos, não entregar o conteúdo, não gravar, não ter o acompanhamento, não perder a programação, não fazer, enfim, desanimar no meio do processo. E aí a primeira semana você tem o que fazer, a segunda, a terceira. E o mais legal desse projeto, galera, que eu fiz e montei, é que ele não tem custo nenhum. Você está me entendendo que não necessariamente eu preciso montar um canvas e pensar que eu vou gastar? Ou eu preciso ter um projeto que eu vou gastar? E eu vou te falar, o Eric e eu já fizemos vários projetos que a gente não gastou R$1.
e faturou mais de 1000%. Mas vocês vão estar entendendo cada vez mais daqui para frente, ok? E eu queria deixar um recado para vocês, que para preencher esse Canvas ele vai um tempo. Não se preocupa que não vai ser em uma videoaula, mas você vai precisar de mais recursos, você vai precisar voltar nele, tá? Vai precisar revisar ele, mas cada dia você vai melhorar. Eu queria deixar esse trecho do livro, O Ego é Seu Inimigo. Se você está achando difícil tudo que a gente está fazendo até agora, não se preocupe, galera. Você está numa jornada para entender o seu propósito, para cada vez mais você fazer aquilo que você está se propondo até de graça. Você está me entendendo? Nada te impede. Só que a nossa ideia é fazer você ganhar grana com aquilo que você está se propondo a fazer. E o meu recado para vocês, galera, é basicamente assim, ó. Eu peguei essa citação que eu leio ela pelo menos uma vez por mês para me centrar e saber que eu tô fazendo uma análise da minha vida e do meu propósito e entregando aquilo que eu sei de melhor para as pessoas. Se seu propósito é algo maior que você, realizar algo, provar para si, então, de repente, tudo se torna ao mesmo tempo mais fácil e mais difícil. Mais fácil no sentido de que você agora sabe o que precisa fazer, o que é importante para você. As outras escolhas desaparecem, visto que, na realidade, não são realmente escolhas. São distrações. Lembra aquele mindset de medalha de ouro que a gente estava falando? O cara elimina as distrações. O que importa é fazer e não um reconhecimento. Mais difícil no sentido de que você não precisa se comprometer. Não importa quão gratificante ou recompensada seja. Deve ser avaliada de acordo com diretrizes rigorosas. Isto me ajudará no que me dispus a fazer? Isto permitirá que eu faça o que eu preciso fazer. Galera, propósito é isso. Vocês vão entender cada vez mais. E ainda deixo uma recomendação básica aí de livros para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela é bem hard, para não xingar aqui e falar um palavrão. Mas, se você não conseguiu preencher muito, não se preocupa. Você vai ter vários momentos com o Eric e comigo para poder ajustar isso aí. Essa deve ser uma das aulas mais complexas da gente poder preencher, porque eu tenho que misturar aquilo que eu estou entendendo como propósito e aquilo que eu quero no meu futuro. Mas fica com a gente que a gente vai voar daqui para frente. Se prepara que está chegando uns módulos novos aí e muita coisa vocês vão aprender com a gente. Aquele abraço e obrigado por mais essa aula. Falou!